mas o texto-chave está em Hebreus, capítulo 1, verso 2. Eu queria que vocês abrissem, quem chegar primeiro a ele, pode ler o texto. Hebreus, capítulo 1, verso 2. Para termos uma noção desses últimos dias. Muito bem, veja, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, quando Cristo veio ao mundo, quando Cristo começou o seu ministério, nós já estamos vivendo, já estamos, melhor dizendo, nesse último período, nesses últimos dias. Então não adianta ficarmos alarmados, né? Ficarmos desesperados quando o Senhor vem, quando o Senhor volta, que dia, que hora. Eu já passei um período assim, mas que Deus me resgatou, me tirou. Então, nós não devemos ficar desesperados, porque os últimos dias nós estamos vivendo. E pelo fato de estarmos vivendo os últimos dias, nós estamos esperando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma, no dia de Pentecostes, na pregação de Pedro, ele fala da profecia de Isaías, e quando ele cita a profecia de Isaías, não, de Joel, e quando ele cita a profecia de Joel, ele diz que nós já estamos nos últimos dias, ou seja, os últimos dias estão cumpridos com a descida, com a vinda do Espírito Santo sobre o povo de Deus, e nós estamos assim caminhando para o novo céu e a nova terra. Desde que Jesus foi crucificado, exaltado, e o Espírito Santo desceu sobre nós, nós estamos vivendo os últimos dias. Interessante que o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 1, capítulo 2, verso 18, ele é mais taxativo, dizendo que nós estamos vivendo as últimas horas. Ele diz assim: já é a última hora. Então, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo as últimas horas. Estamos esperando o Senhor. Que geração é essa que alcançará a vinda do Senhor? Será que é a nossa? Não sei. Nem vocês sabem, nem ninguém sabe. É a próxima geração? Será os nossos filhos? Também não sabemos. Mas o que sabemos é que o reino de Deus chegou. Quando eu digo o reino de Deus, eu quero dizer o reino escatológico. Porque Deus sempre reinou. O reino de Deus sempre existiu desde que ele criou os seres humanos. E bem antes dele. Antes da fundação do mundo, o Senhor reinava e reina. Porém, o reino escatológico foi inaugurado por meio de Jesus Cristo. O reino dos últimos dias foi inaugurado pelo Senhor. Como nós podemos saber disso? Pelas expulsões que o Senhor fez de demônios. A parábola que Jesus conta no capítulo 13 fala dos mistérios do reino dos céus, e poderíamos resumir as mensagens das parábolas dizendo que o reino ele é inaugurado, o reino escatológico, mas não foi ainda consumado. Nós vivemos nessa tensão, e o que nós iremos falar mais na frente, e que muitos irmãos já sabem, o já e o ainda não. O reino escatológico já foi inaugurado, mas ele ainda não foi consumado. E eu quero ver alguns pontos com vocês. Os últimos dias chegaram, o reino escatológico foi inaugurado, mas o reino de Deus também será um dia consumado. É por esta razão que nós oramos, ou Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, venha o vosso reino. Ou seja, venha, Senhor, o reino. Quando nós estamos orando, venha o teu reino, é que nós estamos dizendo o seguinte: Senhor, volta. Que seja cumprido aquilo que o Senhor prometeu. Que esse reino chegue para todos nós. Existe uma oração também em Apocalipse capítulo 22, verso 20, que está lá no grego Maranatá, ou Maranata, podemos dizer, que significa exatamente: vem, Senhor Jesus.
Então, quando nós estamos orando, vem, Senhor Jesus, é para que este reino, que teve a inauguração na sua vinda, na sua crucificação e exaltação, ele tem agora a sua consumação. E uma consumação onde nós iremos viver com o Senhor para todo sempre. Como crentes, vivemos entre os tempos e, por isso, embora sejamos santificados pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora, certo? A santificação plena, total, será somente no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a santificação, ela tem, como os reformadores distinguiram, 3 processos. Quando cremos, somos santos em Jesus. Não é isso, meus irmãos? Fomos separados, e não somente separados, mas nós somos participantes de nosso Senhor Jesus Cristo. E pelo fato de sermos participantes de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos separados do mundo. Esse é o primeiro ponto, quando cremos. Mas também a santificação é um processo. Ela é um processo que se dará enquanto nós estamos vivendo nesse mundo, buscando sempre a mortificação dos nossos pecados, buscando sempre vigiar e orar. A vigilância é um termo que nós esquecemos na igreja, mas é preciso estarmos vigilantes. E não vigilantes com relação à vida do meu irmão, mas com relação à minha vida. Vigiar o meu coração, os meus pensamentos, a minha boca, a minha fala, o que realmente nós escutamos hoje na exposição do nosso irmão Carlinhos, certo? Sejamos sal e tenhamos o cuidado no que falamos, no que pensamos. É certo que pensamentos nós muitas vezes não dominamos, mas mortifique, ore ao Senhor e suplique a Deus que Ele nos dará isso. E a santificação plena se dará no retorno de Cristo. Como crentes em Jesus, eu quero falar sobre essa tensão. Como crentes em Jesus, agora nós somos filhos adotivos. Não somos filhos? Vamos abrir aí a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8. Todos os que creram em Cristo foram adotados como filhos de Deus. Estamos certos, meus irmãos? Somos filhos do Senhor pela fé em Jesus Cristo. Mas veja o que diz o verso 15 e 16 de Paulo, a carta aos Romanos. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, 17, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos assim glorificados. Agora veja o verso 23. E não somente ela, a terra, a criação, que ele está falando aqui, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. A pergunta que eu faço é, ora, Paulo disse no verso 15, verso 16, que somos ou fomos adotados como filhos. Mas aí no verso 23, ele está dizendo que estamos aguardando a adoção de filhos. Vocês são filhos ou não são filhos? E por que nós estamos ainda esperando a adoção de filhos? Essa é a tensão do já e um ainda não. Nós estamos aqui na igreja, estamos olhando uns para os outros, não, mas está aqui, eu estou olhando para vocês e vendo os irmãos. Nós saímos, nós nos misturamos com pessoas lá fora e não tem nenhuma plaquinha na nossa cabeça, eu sou filho de Deus. Tem? Quando a gente olha lá fora alguém passando, a gente vê a pessoa, mas eu não sei se ela é filha de Deus ou não. Vocês sabem? Mas quando nós iremos saber disso? Na volta
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso vai ficar notório diante de todos, tanto da igreja quanto dos que estão lá fora, de que nós somos os filhos de Deus. Fomos adotados como filhos. Então, existe essa tensão. Outro ponto que eu quero ver com vocês é Efésios capítulo 1, verso 7. Quem achar primeiro, lê, por favor. Efésios capítulo 1, verso 7. Todo mundo achou? Já está ali. Muito bem. Eu vou ler mais uma vez o verso 23 de Romanos 8. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção, não é isso? A redenção do nosso corpo. Redenção e remissão são a mesma coisa, no qual temos a redenção. Mas se nós já temos a redenção, por que nós estamos aguardando a redenção? Vai na mesma linha de adoção de filhos. Nós já temos, mas não plenamente. Nós já recebemos a redenção pelo sangue de Cristo, mas ainda receberemos um corpo glorioso, semelhante ao do Senhor, como nós iremos ver mais à frente. Até aqui, tudo bem, meus irmãos? Nós seremos salvos também. Paulo diz aos Efésios capítulo 2 que fomos salvos pela graça do Senhor. E no capítulo 1 da primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo diz que seremos salvos. Salvos de quê? Salvos da ira do Senhor. Ora, nós fomos salvos ou seremos salvos? Nós fomos salvos, mas seremos plenamente na volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos entendidos? Quando vocês lerem algo desse tipo, esperando a adoção de filhos, esperando a redenção, e lendo outro texto que está dizendo que nós já temos a redenção, que nós já somos filhos, tudo isso nós temos. Tudo. Aquele que creu em Jesus já tem, já é garantido. Porém, eu não tenho ainda plenamente. Porque quando Jesus voltar, nós iremos ter tudo isso de maneira visível, notória, para a glória do Senhor. Agora, o que eu devo fazer enquanto eu espero essa redenção eterna, essa adoção de filhos? Desde os últimos dias que já chegaram, vivemos na era em que as promessas de Deus estão sendo cumpridas. Elas estão sendo. E recebemos a promessa de que nós seremos iguais a Jesus. E nós iremos vê-lo. E por essa razão eu quero ir na primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, certo? Sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, o verso resume tudo que a gente falou anteriormente. Nós somos filhos de Deus, mas não se manifestou aquilo que haveremos de ser. A questão é, o que eu devo fazer, repito, volto a essa pergunta, enquanto nós estamos aqui no mundo? Enquanto estamos nessa peregrinação até o novo céu e a nova terra? Verso 3 desse texto nos diz, e a si mesmo se purifique todo o que nele tem essa esperança. Que esperança? O que está no verso 2, exatamente, né? Nós temos a esperança de vê-lo
e viver com Ele. Não é isso? Nós iremos ver o Senhor. Vocês já pararam para pensar nisso? Já meditaram nisso? Eu sei que Jesus volta, eu sei que eu vou vê-lo, mas você já parou para pensar? Você está diante de Jesus. Nós pensamos em tantas coisas, menos nisso. Então, quem ama essa vinda? Quem de vocês querem ver o Senhor face a face? Vocês querem ver? Vocês estão esperando eu dizer, olhe para seu irmão e diga, você quer ver? Façam isso não, pelo amor de Deus. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não façam isso. Nós iremos ver o Senhor Jesus como Ele é. Porém, se eu amo essa vinda do Senhor, em vê-lo e estar com Ele, eu devo fazer o quê? Me purificar, pela graça do Senhor, todo que tem nele essa esperança. Sabemos que Deus ele é soberano sobre tudo o que acontece, mas ao mesmo tempo nossas vidas santas elas podem apressar a vinda do Senhor. É isso que Pedro diz, um texto tão difícil. Mas veja o que ele diz na segunda carta, capítulo 3, verso 2. Todos acharam? Não. Todos não acharam. Capítulo, agora, 2 Pedro 3, 2. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador. Será que é esse texto? 3, 12. Não é 2 não, minha irmã. É 12, desculpa. É 12, verso 12. Aí, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Prestem atenção no que está sendo dito. Como é que eu posso, meus irmãos, apressar a vinda do Senhor se já está determinado? Isso significa que a santificação do povo de Deus é um dos meios, é uma forma de várias que existe, que podemos assim apressar e trazer o fim deste mundo, né? Fim deste mundo que eu digo, do pecado, e vivermos com o Senhor. Então, a promessa da santidade no fim dos tempos, ela não extingue nosso desejo de sermos como o Senhor Jesus Cristo, mas desperta a nossa paixão de viver de uma maneira que agrada o Senhor. Então, enquanto eu estou vivendo nesse mundo, eu devo buscar agradar o Senhor. Então, o intervalo entre a inauguração dos últimos dias e o cumprimento das promessas de Deus, frequentemente são descritas, meus irmãos, em termos, repito, de já e ainda não. Deus já cumpriu suas promessas de salvação sobre o seu povo, mas há também uma dimensão que ainda precisa ser consumada. O já e o ainda não envolve todas as áreas da minha vida, todas elas. Quando se trata de santificação, os crentes devem ser otimistas, pois desfrutam do dom do Espírito Santo que nos foi dado no dia de Pentecostes. Como já falamos, a vinda do Espírito significa que estamos vivendo os últimos dias. Então nós precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo. Cheios. Isso está descrito em Efésios capítulo 5, verso 18, mas eu quero ir com vocês em Gálatas capítulo 5. Ser cheio do Espírito Santo e também andar no Espírito, está aí no verso 16. Capítulo 5 de Gálatas, veja o que Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andai no Espírito. O verso 17 está dizendo da nossa luta. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, enquanto nós estamos peregrinando,
por sobre os montes, entre os vales, sempre na luz. Para encontrar o Senhor, nós devemos lutar com o nosso espírito. Lutar contra a nossa carne, melhor dizendo. E nós só o podemos fazer por meio do Espírito Santo de Deus. Então é uma luta constante, uma luta que não para, que não cessa. É uma vigilância. E como eu devo andar no Espírito? Eu devo ser guiado também, como diz o verso 8, mas sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Como eu devo fazer isso? O que está descrito por Paulo, está aí bem conhecido nosso, não é? No verso 22, a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando diz contra essas coisas não há lei, a lei fala de tudo isso. Então, como é que Paulo está dizendo sobre estas coisas não há lei? O que Paulo está fazendo aqui na carta aos Gálatas, vocês sabem que é uma luta contra os judaizantes. Os judaizantes diziam que tanto a circuncisão quanto a dieta alimentar, a guarda do sábado, dentre outros mandamentos escritos, era para recebermos exatamente essa salvação. O que Paulo está dizendo é, nós não precisamos disso, porque nós já temos, ele vai falar isso aos romanos, a lei escrita em nossos corações pela graça do Espírito Santo. Vocês me entenderam? Então nós temos a lei em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado no dia de Pentecostes, que também nos remete ao Monte Sião, onde Moisés deu a lei. E havendo dado a lei, também nos foi dada a lei por meio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, por meio dele, nós podemos, meus amados irmãos, andarmos segundo a palavra do Senhor, andarmos segundo a lei, enquanto estamos vivendo nesses últimos dias. Em outras palavras, pelo poder do Espírito, agora nós podemos viver de uma maneira que agrada a Deus. Somos capacitados a amar uns aos outros e cumprir a lei pelo Espírito. Será, pastor, que nós temos condições de cumprir a lei pelo Espírito? Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, verso 2 até o verso 4. Quem achar, leia. Romanos 8, do verso 2 ao 4. Romanos capítulo 8. Está aqui, do verso 2 ao verso 4. Mas eu queria que alguém lesse. Mas segundo o Espírito. Nós não conseguiríamos nunca andar segundo a lei do Senhor. Porque a nossa carne é pecaminosa. Mas Deus fez isso, como diz Romanos aí. Como ele fez isso? Enviando seu Filho ao mundo, em semelhança de carne. No tocante à carne, ele cumpriu toda a lei, exceto, nunca pecou. Então, ele cumprindo toda a lei, e morrendo, e ressuscitando dentre os mortos, e os crentes crendo nele, cumpriram a lei em Jesus. Então, isto nos foi dado pela fé em Jesus, mas também nós temos condições de andar segundo a lei, porque o Espírito está sobre nossa vida. Então, o que é que eu devo fazer, meus irmãos? Enquanto eu estou esperando esta consumação, andar em santificação. Estamos nesta dimensão do já e o ainda não, então que o Senhor venha rica e poderosamente sobre nossas vidas, porque nós estamos numa batalha, e essa batalha ela não é fácil. A nossa luta é contra nós mesmos, enquanto estamos assim peregrinando. Estamos sendo transformados pela graça de Deus e pelo seu Espírito, mas ainda pecamos todos os dias. E, portanto, a perfeição não é uma
não há possibilidade de sermos enquanto estamos aqui. Então precisamos lutar pela graça do Senhor e vivermos em santidade. Amém, queridos? Estamos entendidos até aqui, né? Isso também nos leva a uma vida familiar. Uma vida familiar com o Senhor. O casamento precisa ser moldado segundo a palavra do Senhor. A criação dos nossos filhos também. Então, pela graça de Deus, nossos casamentos devem ser notados pelo amor e pela preocupação que devemos ter com nossas esposas e as esposas conosco também. Na criação dos nossos filhos, então, enquanto nós estamos esperando a consumação, nós devemos viver de tal modo entre a família que o Senhor seja glorificado e honrado. Devemos viver obedientes ao Senhor. Já que Cristo veio e o Espírito foi dado, meus irmãos, nossos casamentos devem mostrar ao mundo o que o casamento pode e deve ser. No entanto, não devemos nos esquecer de que ainda não estamos num paraíso, mas estamos peregrinando. Não esqueçam disso. E por esta razão nós precisamos viver de acordo com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu devo fazer também nos últimos dias? Preste atenção. Primeiro, uma vida santa. Segundo, uma vida familiar coerente com as Escrituras. E em último, meus últimos dias deve ser uma vida de igreja, com o povo de Deus. Os últimos dias já chegaram, nós vimos, Jesus ressuscitou, o Espírito Santo veio, foi derramado sobre o povo de Deus, sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, ela é o corpo de Cristo e ela está cheia de Cristo. E eu quero ir com vocês em Efésios capítulo 1. Verso 22 e 23. A igreja é o corpo de Cristo. Ela está cheia de Cristo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus deu a ele, né? A qual é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então o Senhor tudo enche em todas as coisas. Então ele também enche a igreja, ele vive na igreja, ele está juntamente conosco e nós precisamos viver neste corpo. Como é, pastor, que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Somente em casa? Não. Somente tendo uma vida de santificação? Não. Somente tendo uma vida familiar coerente? Não. Mas eu preciso estar com o povo de Deus. Eu preciso estar na igreja. Essas coisas, elas estão entrelaçadas, certo? Uma vida particular, uma vida de santificação, uma vida familiar coerente, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também uma vida na igreja, com o povo do Senhor. Ela deve ser o lugar, a igreja, onde todos se reconciliam uns com os outros. Todos. E aqui vai um conselho pastoral. Se você estiver entristecido, chateado com algum irmão, vá até ele. Fale com ele. Busque uma reconciliação. É uma igreja para todos. Todas as raças, negros, brancos, homens e mulheres, trabalhadores de colarinho branco, operários, todos precisam estar na igreja, vivendo na igreja. Não existe ninguém maior do que ninguém. Capítulo 2 de Efésios, verso 11, a partir do verso 11 nos diz o seguinte, veja. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas,
naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Não existe nenhuma diferença entre nós. Somos um único povo pelo Senhor, certo? Estamos aí no verso 14, né? Fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Duas coisas eu quero perguntar a vocês. Primeira delas, que parede é essa de separação? Nós estudamos isso agora há pouco com Efésios, não foi? O pastor trouxe umas exposições aqui. Que parede de separação era essa? O que nos lembra essa parede? O professor Jair já está ali, pronto para responder. Pode responder, meu irmão. Isso, é isso mesmo. Existia um muro no templo, onde os judeus estavam adorando o Senhor e os gentios ficavam separados, né? Não se misturava, não. Então, o Senhor está dizendo por meio de sua palavra, olhe, essa parede foi derrubada. Judeus, gentios, seja quem for na sociedade e foi salvo e redimido, faz parte desse povo. Independente se tenha dinheiro ou se não tenha, mas ele faz parte desse povo. E depois, segundo ponto é um novo homem, criasse em si mesmo um novo homem. Que novo homem é esse? O último Adão, Jesus Cristo, e nós estamos nele. E nele nós podemos desenvolver a nossa vida pela sua graça para sermos semelhantes a ele. Não importa nada neste mundo, a não ser eu ser semelhante a Jesus. Eu devo buscar isso com afinco, com amor, com desejo, com vontade, e buscar de todas as maneiras ser igual ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas eu só o serei, como ele disse antes, na igreja, no corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, é na igreja que a sabedoria de Deus ela é revelada. A sabedoria do Senhor é revelada na igreja, para que olhem para ela e vejam a graça e o poder do Senhor. A graça e o poder do Senhor. Será que as pessoas lá fora, elas podem olhar para nós aqui da primeira igreja e os seus membros e dizer, meu Deus, o Senhor está com eles. Ele pode dizer isso. Nós podemos dizer isso. O Senhor está conosco. Quem está lá fora também pode dizer isso. Deus está com eles. Como é que nós iremos saber, ou eles irão saber, melhor dizendo, se Deus está conosco? Como nós podemos saber disso? Jesus disse. Salmo. Também, isso. Amasse uns aos outros. Capítulo 13 do Evangelho de João nos diz, se vocês amarem uns aos outros e viverem em unidade, o mundo saberão que eu estou com vocês. Então esse é o ponto. Esse também, sal e luz, e também, meus irmãos, vivermos em unidade, vivermos em amor, em compreensão, em fidelidade à sua palavra e ao próximo, para a glória do seu nome. A igreja ela é transformada pela graça de Deus. E está amadurecendo no sentido de tornar o que Deus quer que ela seja. E o que é que Deus quer que ela seja? Está aí em Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16. Vou ler mais uma vez para vocês. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, a partir do verso 11, outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, é exatamente dessa forma, vivendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim, ela não está livre de manchas, rugas, deformidades, cicatrizes, até o dia da nossa redenção. O capítulo 5, 27, nos diz exatamente sobre isso, de 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isto será na consumação. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos cheios de rugas, cicatrizes, estamos adoecidos, mas tudo terá o seu fim na consumação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o já e o ainda não. Ansiamos pelo céu ou pelo novo céu e a nova terra? Vocês já sabem de qual é salteado. Mas podem responder. Nós esperamos pelo céu ou novo céu e nova terra? Novo céu e nova terra. Amém. Tudo será restaurado. E assim facilmente nós nos tornamos, olhando para a igreja, quando chegarmos lá, iremos dizer: meu Deus, quanta bobagem eu fiz. Quantas coisas eu me apeguei que não deveria ter apegado. Não é verdade? Eu acho que nós devemos mudar agora. Sejamos fortes e maduros, podemos olhar para as manchas e cicatrizes e começar a criticar nossa igreja, olhar para ela e fazer críticas. Podemos fazer isso enquanto nós estamos aqui, por causa dos nossos pecados, mas chegará um dia em que nós não o faremos mais. Mesmo olhando para as cicatrizes e doenças que temos, e deformidades, nós devemos amar a igreja, tendo como exemplo a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós o ofendemos constantemente. Mas Ele nos ama e continua nos amando e cuidando de todos nós. Ele está conosco e não desampara nem a minha vida, nem a sua vida. Estamos sustentados pelo poder do Senhor, mesmo todos nós desagradando a Ele. Então eu devo imitá-lo, imitar o Senhor neste quesito. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se que enquanto estamos peregrinando, enquanto estamos no jaio, ainda não, a inauguração do reino escatológico do Senhor que nós estamos vivendo, nós precisamos buscar a santidade, nós precisamos viver uma vida familiar coerente com as Escrituras, e nós precisamos viver uma vida na igreja, com o povo de Deus. Não esqueçam disso, e que o Senhor venha nos iluminar e nos abençoar. Vamos orar, meus irmãos, e agradecer ao Senhor por tudo. Santo Senhor, Deus dos céus e da terra, nós te louvamos por esta dádiva, esta graça, pela escola dominical. Te bendizemos o nome pela aula que tivemos hoje, que o Senhor domingo venha nos reunir novamente para aprendermos do Senhor. Obrigado, Senhor, e faz as aplicações da Tua palavra em nossa vida, tirando de todos nós os entulhos, o lixo de nosso coração, purificando todos nós pelo poder do Teu Espírito Santo. Seja com o Teu povo para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.